Boa noite novamente aí a todos. Boa noite. Seja bem-vindo aí a mais uma aula aí de terça-feira, nossa aula de gestão de pessoas. Vocês olhando para trás, tudo que vocês já aprenderam durante esse semestre, já é bastante coisa que nós já vimos. A importância de recursos humanos, a importância das pessoas nas empresas, como é que as empresas começaram a olhar de uma maneira diferente para as pessoas. São as pessoas que inovam e tragam novos produtos, novas oportunidades para as empresas, como contratar essas pessoas, como procurar essas pessoas, como selecionar esses novos colaboradores, né? E pós eles iniciarem, tá, a integração. A integração é o que nós estamos falando na sessão da unidade 3 inteira. Ou seja, nós estamos falando 4 sessões. Se nós pensarmos, como nós temos 4 unidades, 25% do conteúdo nós estamos falando sobre integração. Isso demonstra a importância de uma boa integração. Quando esse novo colaborador está ingressando na empresa, tá? E como ele deve ser recebido, como ele deve ser preparado, tá? E por que que isso deve acontecer, tá? Ou seja, é de suma importância a integração. A aula de hoje, nós vamos falar sobre a seção 3.4, que são os cases de programas de integração. Bom, o que são os cases de programas de integração? Nós vamos estudar casos, vamos estudar empresas, ramos de atividades, tá? Como engenharia civil, na área de saúde, enfermagem. Vamos falar sobre a tecnologia de informação. Vou falar um pouquinho de uma empresa de BPO na área financeira. Nós vamos olhar um pouquinho de cada caso e por que elas olham dessa maneira diferente, tá? Justamente para que a gente possa fechar essa unidade de uma maneira estruturada, já fechando todo o conteúdo que nós aprendemos, e agora nós vamos estudar esses casos, tá? Então, novamente, sejam bem-vindos e vamos iniciar. Essa sessão está finalizando a unidade do ensino 3, na qual podemos entender a relação entre o processo que se inicia com as informações do mercado de trabalho e de recursos humanos. Passa pelo recrutamento e seleção e finaliza com programas de integração. Logo, para que um colaborador seja contratado, primeiro se analisa o mercado de trabalho e de recursos humanos. Está favorável? Quais são os investimentos necessários? Há candidatos disponíveis? O que a empresa precisa oferecer para atrair os candidatos mais aptos e potenciais talentos? Pois bem, com esses dados, escolhe-se os meios de recrutar e, posteriormente, seleciona candidatos. Uma vez escolhidos e contratados, os novos integrantes deverão ser acolhidos para receberem informações diversas, como as que vimos na sessão anterior a esta. Ainda podemos realizar uma conexão com a estratégia e tática. Lembra quando nós estávamos ainda tendo aula presencial? Nós estávamos falando sobre estratégia e tática. Estratégia, quais são os objetivos que a empresa tem para atingir alguns resultados? Mas como que irão fazer para atingir esses resultados, tá? Esses objetivos, que são estratégias. Nós vamos ter táticas, tá? Ou seja, são maneiras de conexão dentro das empresas. Está lembrado desses conceitos? Ótimo. Você aprendeu sobre eles na unidade do ensino 1.
Os melhores resultados serão alcançados a partir das decisões mais adequadas para que aquele momento, ou seja, através de táticas assertivas, táticas que chegam, tá? Pois bem, vamos refletir sobre o programa de integração nos diferentes segmentos. Vamos ver cases no segmento de construção civil, da saúde e de tecnologia da informação. Vamos iniciar pela construção civil. Neste ramo, há uma forte destaque para o quesito segurança nos processos de integração. Pois bem, quando a gente está falando de construção civil, no processo de quesito segurança, é o destaque. Por quê? O que vocês imaginam? Por quê? O que é que vocês imaginam aí, gente? Vamos lá. Vocês devem assistir jornal e estar habituado a algumas notícias que chegam tristes, tá? Em relação à construção civil. Por que a pessoa que vai trabalhar no ramo de atividade de construção civil temos que passar por itens de segurança? Por causa de acidente? Sim, é. Sim. Para prevenir. Sim, Fernanda. Nós não tivemos recentemente um prédio que caiu no Nordeste, sim, certo? Do nada, porque a síndica teve a brilhante ideia de reformar todas as pilastras, ou seja, toda a estrutura, o que segurava a estrutura do prédio, ela quebrou. Tirou toda a estrutura do prédio e o prédio veio abaixo. Pode fazer isso? Não pode. Não pode fazer isso. Isso é isso de segurança. O que aconteceu? Infelizmente, algumas pessoas pagaram por isso, morreram, pagaram pela vida. Outras perderam patrimônio financeiro, mas isso se recupera, mas muitos perderam vida. Aconteceu aqui em São Paulo, aconteceu no Rio de Janeiro. Lembra quando aconteceu no Rio de Janeiro? No centro do Rio de Janeiro, um prédio gigantesco, era um prédio comercial e teve um andar que foi contratado uma empresa para que ela reformasse aquele andar, tá, para se tornar um escritório. O que essa empresa fez? Quebrou todos os pilares. O que aconteceu? O que estava para cima desse andar caiu. O que estava para baixo também começou a cair. Várias pessoas morreram. E não foram só ali quem estava ao seu lado. Ou seja, item de segurança. É de suma importância. Não é somente para estruturar a empresa, mas são esses lados. Alguns conceitos devem ser preservados. Tá? Inclusive, faz parte da norma reguladora a NR18. Condições e meios de ambiente de trabalho na indústria da construção. Pois bem, nós temos aqui um link aqui que está na postilha de vocês para que vocês possam acessar essa NR18. Entretanto, essa NR18 ela é muito grande. Então, nós vamos falar alguns subitens dela apenas que são os importantes. A NR18 tem por objetivo a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos. Nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria de construção. Sendo que, para a construção, considera-se os serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina de trabalho, e as atividades de serviço de demolição, de reparo, de pintura, de limpeza e manutenção de edifício em geral, de qualquer número de pavimentos ou tipo de construção. Inclusive, manutenção de obras de urbanização e paisagismo. Ou seja, é bastante coisa. A norma, como pode ser visto através do link indicado, é extensa e muitos detalhes, o que inviabiliza seu completo conhecimento por parte do colaborador.
demandando horas de estudos e treinamento. Essas informações devem ser de conhecimento de todos e podem ser apresentadas de acordo com um calendário planejado. No entanto, algumas informações podem e devem ser repassadas para o colaborador no momento da integração. Vamos ver algumas. Meio ambiente e seus cuidados e ambiente organizacional. De que modo a empresa se relaciona com o meio ambiente? Construir, mas preservar o meio ambiente? Mostrar a necessidade do uso de equipamentos de proteção individual, ou seja, EPI, e ressaltar a sua distribuição no trabalho. Não é somente a empresa ter, mas distribuir isso. Indicação dos líderes e a necessidade de seguir suas orientações. Informações a respeito dos equipamentos de proteção coletiva, IPC, existe no canteiro de obra. Horário de trabalho, local, horário de refeição, local de descanso, se houver. Só fazer um detalhe aqui, é tão importante o lance de equipamentos de proteção individual, IPI, que vamos falar agora de pandemia. O açaí, o hipermercado açaí de São Caetano foi fechado. Alguém sabe por quê? Não. Ele foi fechado porque os funcionários não estavam tendo item de segurança, tá? Máscaras, tá? Gel para limpar a mão. Eles se uniram, denunciaram na própria rede. O que aconteceu? Fecharam a unidade. Mas o próprio açaí fechou. O próprio açaí fechou. Tá? Temporariamente, sim, mas fechou. Ou seja, em outros açaís, agora tem a máscara, tem aquela capa de proteção, tem álcool gel. Ou seja, são itens necessários, principalmente nesse momento de pandemia. Tá? Slide 8. Continuando ainda. Aqui nós falamos, por último, horário de trabalho, local e hora de refeição. Local de descanso, se houver. No slide 8. No slide 8, informações sobre a obra, localização das áreas de vivência, peculiaridades da construção, informações sobre o que estão no comando da obra, local e forma de descarte de materiais utilizados na obra. Vocês percebem que é muita coisa. São muitos checklists que o novo colaborador ele tem que começar a vivenciar, que são itens de segurança. Um aspecto a ser considerado em treinamentos de integração de empresas de construção civil é a respeito do espaço físico, onde esses treinamentos ocorrerão. É fundamental escolher espaços confortáveis que possam atender às necessidades dos colaboradores, já que algumas empresas do segmento insistem em aplicar a integração em locais improvisados. A carga horária e o material a ser utilizado e entregue são importantes também. Neste caso, pode ocorrer uma parceria com o técnico de segurança, que é um profissional apto para auxiliar na elaboração do material técnico e que atenda às necessidades da obra em questão. Um bom planejamento de construção... Um bom planejamento costuma dar conta de todas essas questões, de forma a se obter resultados satisfatórios. Afinal, em canteiros de obra, como em qualquer outra organização, um dos objetivos é ter a saúde e a integridade física do trabalhador preservada. Agora que você já conhece algumas especificidades da integração na área de construção civil, vamos conhecer um programa de integração na área de saúde. Segundo a enfermaria,
e administradora de empresas, Simone Garcia, em artigo publicado pelo portal Enfermagem em 2012, é fundamental aplicar um treinamento aos recém-admitidos em um hospital. E salientar que a enfermagem representa uma parcela significativa dos recursos humanos de uma organização hospitalar. Mas é verdade. Tem enfermeira de UTI, tem enfermeira de maternidade, de acompanhamento de quem está chegando de PS, tem enfermeiras por todos os hospitais. Não é uma das partes, de um dos pilares mais fortes do hospital? Sim, realmente é. Segundo a autora, é essencial facilitar a ambientação do novo colaborador às normas e rotinas da empresa e garantir a padronização da informação e dos conhecimentos mínimos desejáveis para o desempenho de suas funções e de suas interfaces, respeitando-se os preceitos éticos e legais da profissão. Para tanto, preconiza que, em um planejamento sobre o programa de integração, deve-se levar em conta a filosofia da organização. Nós falamos isso, né? Isso já, da filosofia da organização. Lembra quando nós falamos? Filosofia de padrão GM, que é americano, filosofia de padrão Volkswagen, que é alemã, tá? Filosofia de uma Fiat, que é uma italiana com a americana, que é a Chrysler, tudo junto, totalmente diferente. Uma filosofia de uma Peugeot, de uma Renault, que é uma empresa francesa, elas são totalmente diferentes. Constrói o mesmo produto final, tá? Com o mesmo objetivo, mas diferente, de maneira diferente, né? Para se atingir os resultados, né? O perfil do profissional que está recebendo do mercado de trabalho de recursos físicos, materiais e humanos, de que dispõe as áreas nas quais os futuros profissionais irão atuar. A partir dessa análise, deve ser planejado o conteúdo programático, que deve contemplar as informações comuns a todas as áreas do hospital e as informações específicas. Os facilitadores e as áreas envolvidas deverão ser selecionados a partir da proposta de cada programa. Porém, as áreas de serviço de controle de infecção hospitalar e dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina de trabalho devem constar na programação, junto a outras áreas de interesse comum ao público-alvo do programa. Segue sugestões de um programa de integração para a área de enfermagem. Atenção! Um programa de integração na área hospitalar ocorre em dois momentos distintos, sendo que se inicia com informações gerais sobre os hospitais e, posteriormente, o treinamento setorial. Acesse o link e obtenha dados de um programa específico para o setor de enfermagem. Ou seja, onde está esse link? Está na apostila de vocês. Ao mesmo tempo, eu anexei ele aqui, ó, tá? Mas eu vou abrir agora aqui, ó. Vamos lá. Todos estão enxergando aqui? Sim, Programa... professor, eu tô. Ótimo. Programa de integração, programa de treinamento admissional da equipe de enfermagem. Qual é o objetivo? Que é proporcionar para a equipe uma enfermagem um conhecimento que envolva suas funções e suas interfaces, de forma a garantir um ambiente de trabalho adequado para a adaptação do colaborador na instituição. Quais são os objetivos específicos? Tá? Conteúdo programático. Qual é a metodologia que será utilizada?
duração do treinamento. A carga horária do módulo será de 6 horas por homem, carga horária mínima de 42 horas, ou seja, uma programação extremamente extensa. Até porque, se vocês olharem, nós temos aqui 7 dias de treinamento. E para cada dia nós temos uma programação. E quais são os recursos que serão utilizados e o público-alvo. Tá? E aí, no final, observações gerais, a Comissão de Ética de Enfermagem, os funcionários recém-admitidos irão conhecer a CEE do hospital na primeira quarta-feira após o treinamento admissional da equipe de enfermagem, onde receberão orientações sobre o funcionamento da comissão e sobre o código de ética da enfermagem. Após o treinamento admissional teórico, os colaboradores irão para uma respectiva unidade de trabalho, onde iniciarão o treinamento admissional prático, estabelecido de acordo com cada unidade, respeitando-se a diretriz do setor na educação permanente. Ou seja, olha que está bem estruturado esse programa de treinamento admissional para uma equipe de enfermagem. Tá? Alguém tem alguma coisa a comentar? Ok, vamos lá. Agora eu estou indo para o slide 14, tá? Ainda no artigo do portal de enfermagem, a consultora Simane Garcia aborda que, uma vez feita a apresentação da cultura, das normas e regras do hospital para todos os recém-admitidos, o que em geral é feito em até 8 horas. O pessoal de enfermagem passa por um treinamento com duração mínima de 7 a 10 dias, com carga horária mínima de 42 a 60 horas, conforme a necessidade da gerência de enfermagem e quantidade de participantes em cada turma. Todo o material é apostilado e entregue ao colaborador para consulta. Pois bem, além de tudo isso, podem ser utilizados indicadores que monitoram a validade do programa de integração. Ou seja, nós falamos de construção civil, falamos da área de enfermagem, né? Na área de enfermagem, alguns itens são de suma importância. Turnover no período de experiência de 90 dias e suas causas de desligamento. Eu tenho 90 dias de experiências, mas quais são os motivos de desligamento que as pessoas saem desse período de experiência? Elas se desligam ou pedem demissão? Se são desligadas, quais são os requisitos técnicos que elas não atenderam? Se pede demissão, por que elas pedem demissão? Uma sobrecarga de trabalho? Condições de trabalho? Ou seja, tem que ser avaliado isso. Total de horas, homem, de treinamento investidas por categoria. Média do aproveitamento teórico prático do treinamento admissional da equipe de enfermagem, com avaliação inicial de 45 a 90 dias. Avaliação sobre treinamento admissional da equipe de enfermagem. Satisfação quanto ao programa oferecido e quanto aos condutores do treinamento. Esse exemplo mostra que a empresa pratica a ambientação caso os funcionários sejam da área administrativa, por exemplo. Mas no caso de enfermagem, trata-se de um programa de integração, que é um programa mais demorado, com etapas a serem cumpridas. Neste caso, ocorre um treinamento visando, além da adaptação, a uma formação teórica, prática, sobre as funções a serem executadas. Pois bem, assimile. Você já acompanhou 2 cases de programas de integração. São empresas de segmentos completamente diferentes e, portanto, suas especificidades no planejamento e na execução do programa. Há, porém, semelhança que se refere ao objetivo de promover
uma boa adaptação do novo colaborador. No próximo exemplo, você acompanhará o programa de integração de uma empresa de outro segmento organizacional. Fique atento às diferenças e semelhanças entre eles e veja que é muito interessante observar como cada empresa se organiza em termos de gestão de pessoas para obter os melhores resultados. O próximo segmento que vamos apresentar é na área de tecnologia da informação. Vejamos o exemplo da empresa Inforce, que cuida de desenvolver softwares para as mais diversas necessidades e tem como objetivo encontrar soluções inovadoras para auxiliar os clientes em seus negócios. Pois bem, gente, eu estou com bastante alunos, eu fico feliz de você estar participando. Estou olhando aqui, temos bastante gente nessa turma. Essa turma aqui é bastante atuante e presente. Feliz. Alguém tem algum comentário do que nós estamos falando até agora, sobre construção civil, sobre enfermagem, na área de saúde? Não, professor. Até agora não. Ótimo, ótimo. Mais alguém aí, gente? Alguma coisa aí, comentar? Às vezes eu busco vocês para eu não ficar somente um monótono, somente eu estar falando, e eu tentando trazer vocês para o conteúdo para vocês tentarem participar, tá, gente? Então, por isso que às vezes eu dou essa paradinha, porque para ver se vocês estão ligados, se alguém quer fazer algum comentário, para mim não ficar engatando a quinta e ir embora rapidinho, que não é o intuito. O intuito também é que vocês colocam práticas ou situações que vocês já viram na empresa, que vocês já trabalharam ou que trabalham, tá? Naquilo que nós estamos falando em sala de aula. Olha aqui, na integração dos novos colaboradores, a empresa apresenta as seguintes informações. Informações sobre a organização, como fundadores, ano de fundação, principais serviços prestados, principais clientes e outros. Quadro de colaboradores e respectivos departamentos. Política de qualidade e certificações já obtidas. Benefícios sociais oferecidos pela organização, com informações sobre datas de entrega, valores e outros. Informações sobre pagamentos de salários, que é folha de pagamento, de colaboradores CLT, estagiários e terceiros. Informações sobre o cartão de ponto, procedimento quanto a faltas de trabalho e procedimentos administrativos. Percebe que nós estamos falando do segmento da área de informática, que é da tecnologia da informação. Tecnologia de informação é uma das profissões que estão em mais destaque hoje em dia no mercado. Tem algumas profissões que estão começando a desaparecer, mas essa veio e ela veio para ficar, porque tem que desenvolver software para aplicativos, tem que desenvolver software para sistema de computadores, tá? Tem que desenvolver software para jogos, para todos os ramos de atividades. Ou seja, a demanda por esse profissional é muito grande. E muitas das vezes a empresa não localiza esses profissionais no mercado e vão lá e tira de outra empresa, e assim pagando mais, tá? Pois bem, exemplificando, a revista Exame, de agosto de 2013, trouxe uma matéria cujo título era 6 práticas de RH que sua empresa precisa ter. O curioso é que, como primeira dica, está o que diz: integre seus funcionários. No artigo se afirma que, ao pular essa etapa, que é a integração, o empreendedor terá mais dificuldades em atrair e reter talentos. Você lembra o que estudamos sobre talentos nas unidades anteriores? Independente do porte da organização,
a integração deve ser o primeiro passo depois da contratação. Todo novo colaborador precisa se sentir integrado. É preciso despertar nesse profissional o desejo de fazer parte de toda a organização. Lembre-se, pessoas produzem, mas quando se sentem valorizadas. E sendo assim, as empresas podem utilizar programas de integração, visando melhorar a adaptação, melhorar a percepção do colaborador. Se a organização desenvolver esse processo de forma genuína, cuidando de cada detalhe, provavelmente os colaboradores terão a percepção de que a empresa realmente se importa com o seu desenvolvimento e bem-estar na organização. Pois bem, eu vou adicionar uma informação aqui agora, que a gente estava falando sobre o ramo de engenharia civil, do ramo de saúde e tecnologia de informação. Eu vou adicionar uma área, que é a área financeira, que é um risco que é muito grande. Eu trabalhei numa empresa que era um grupo Xerox, tá? Uma multinacional, e, consequentemente, eu era responsável pelo faturamento na General Motors. Tinha um faturamento gigantesco e nós adotamos alguns critérios de responsabilidade. Eu só coloquei X aqui no nome das pessoas para não colocar os nomes dos colaboradores, tá? Ou seja, o que é a responsabilidade de cada um. Vocês percebem que aqui tem tudo, data, gerência, supervisão, qual é o país, qual é o departamento, quantidade de colaboradores, qual é o cargo, quem são os colaboradores, o nome. Por exemplo, tem vou no 1. Pois bem, na época eu era responsável pelo faturamento, tá? Quais eram as minhas incumbências? Todas as minhas incumbências, responsabilidades estão aqui, tá? Desk Procedures, que era da responsabilidade da minha equipe, todos eles eram, tá? Você percebe que aqui, quem é o meu backup nesse daqui? Todos são backups. Todos das áreas, da minha área, têm a incumbência e a responsabilidade de emitir essas notas fiscais. Todos esses daqui, ó. Tá? Agora é o seguinte, eu vou para esse 1 aqui, ó, tá vendo? É o tier. O tier é a criticidade. Quando é 1, é fundamental. Somente algumas pessoas, supervisão ou algumas pessoas podem mexer. Não é todos que podem mexer. E, consequentemente, há uma responsabilidade muito grande nisso. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim, professor. Ótimo. Bom, por exemplo, o que é essa tabela de configuração que está aqui? Essa tabela de configuração só eu podia mexer ou uma pessoa da própria GM, tá? Que é o meu backup na minha ausência, se acontecesse alguma coisa comigo. Ou eu estava de férias e teria que mexer nessa tabela, ele teria que mexer nessa tabela. Pois bem, essa tabela de configuração, ela mexe com tabela de impostos de ICMS, ICMS dentro dos estados, fora do estado, ICMS substitutivo, IPI, IPI classificado por peças, mexe também com o ISS, ou seja, toda a tabela de parametrização dentro do sistema, tá? Não pode ter erro. Não pode ter erro. Eu falo de novo, não pode ter erro, porque qualquer erro aí, a gente perde aí muitos milhões, tá? Relatório de KPI, são relatórios gerenciais. Eu tinha uma colaboradora que me auxiliava, geralmente ela fazia e eu só olhava, mas ela era meu backup, certo? Regiane, verificar log de erros. Como a gente trabalhava com vários sistemas interligados, e às vezes dava algumas inconsistências, e a gente tinha que olhar no primeiro horário do dia, inconsistências dos dias anteriores, e solucionar o problema ou correr atrás. Ou seja, olha a gama de trabalho. Aqui embaixo, as atividades de backup.
quem são os backups? Que estão aqui classificados, tá? Mas estão aqui. Sistemas principais, ou seja, quais são os sistemas que eu teria que ter aqui? Acesso, tá? E quais são os perfis que eu teria que utilizar? Ou seja, quando eu estou entrando na empresa, ele precisa ter acesso a esses sistemas, a essas transações, tá? Ok? Ou seja, há um treinamento requeridos. Que treinamentos requeridos que são esses para que possa assumir essa função? Ou seja, um LM, que é completo dentro da área financeira, tá? E refresh. Provisão contábil. Às vezes você tem uma estimativa que você vai gastar dentro de um processo. Incentivo fiscal. Incentivo de vendas. Você vai gastar 5 milhões naquele mês, tá? Uma programação baseada em algumas vendas, e aí você altera o forecast, tá? Para planejamento das vendas. Aí você vai lá, começa a mexer e você faz uma provisão. Vou gastar 5 milhões. Então a empresa deixa 5 milhões provisionados. E você tem que controlar o quê? Vem na sequência. Reconciliação contábil. Tudo que for lançado nessa conta se pertence realmente ao quê? A incentivo de vendas. Se não pertencer, tem que ser estornado e ser lançado na conta correta. Na sequência, Revenue Recognition. O que é Revenue Recognition? Em português é o quê? Reconhecimento de receita. O que é isso? É reconhecimento de receita? Como eu trabalhava na área de faturamento, nós faturávamos gigantescos, 2,5 bi, 2 bi 300 milhões por mês, mas nem tudo você iria receber no próximo mês. Às vezes ia demorar 60, 90 dias. Se vendia muito para governo, para polícias, né? Blazer na época, vendia muito esse tipo de carro. Então, se saía 1.000, saía 1.500, 2.000, 4.000, dependendo do mês, saía muito. Mas os governos demoriam muito tempo para efetuar esse pagamento. Então, para que não pudesse inchar o balanço contábil da empresa, o balanço contábil, ou seja, o que é inchar? Deixar um valor gigantesco lá de faturamento, mas aquele dinheiro não vai entrar. O que você fazia? Você tinha que estornar o valor da receita, descontado já os impostos ficavam descontados e colocar em outra conta, dizendo lá que é reconhecimento de receita a ser recebida. Tá? Isso é uma exigência legal, uma exigência que aconteceu a partir de uma crise financeira mundial que aconteceu em 2008, tá? Porque as empresas inchavam o seu balanço contábil, mas aquelas receitas realmente não existiam, tá? E aí, analisar todas as planilhas que estavam no departamento. Pois bem, esse daqui é um. Vamos para o 2. O 2 aqui tem o fulano tal. Quem é o 2? É o ciclano. Olha aqui. Mesma coisa, ele tem os respectivos backup dele, tá? Que estão separados aqui do volume e quais são os perfis que ele vai ter. Ou seja, quais são os reconhecimentos que ele tem que ter dentro da área para que pudesse trabalhar. Ou seja, é gigantesco. Se vocês olharem aqui, nós estamos aqui com nós estamos com 22 colaboradores. Olha o último. É menor, sim, é menor, porque é um assistente inicial, com menos responsabilidade, mas já tendo as suas responsabilidades, né? Pois bem, isso daqui é uma matriz de responsabilidades para quem está iniciando, tá? Por que faz matriz de responsabilidade? Porque aqui no início eu tenho que assinar. O supervisor tem que assinar, que é a matriz de responsabilidade, tá? E cada um tem que assinar a sua. Olha aqui, ó. O supervisor assina e o colaborador também assina. Todos eles assinam, tá? Justamente para quê? Para que ele esteja ciente da sua responsabilidade. Essa é uma etapa. Vou mostrar outras etapas para vocês. Olha aqui. Aqui, quando ele entrava, é uma base de conhecimento. O que é a base de conhecimento? Tem o Desk Procedures, tá? Que é a transferência de materiais produtivos. Está descrito tudo o que se faz nessa atividade. Justamente uma planilha de controle para que ele pudesse se enxergar. E aí você vai olhando etapa por etapa. Vamos lá. Pulei aqui. Sistema de transações para executar essa atividade. Está aqui.
Qual é a criticidade dessa atividade? Ela é alta. Qual a sua delivery? O que ela entrega? Nota fiscal de transferência de material produtivo entre plantas. O que acontece? Qual é a frequência dela? Diária. Qual o risco envolvido? Falta de material da produção e, consequentemente, parar a linha. Parando linha, você vai parar 1.500, 2.000, 3.000 funcionários. É extremamente responsável. Contratual, sim. Pontos de controle, planilha de Excel, de checagem. Ou seja, cada uma tinha a sua aqui. Essa era uma planilha de treinamento. Pois bem, não somente isso. Lembra quando eu falei para vocês que quando a pessoa entrava, ele já entrava com uma pastinha dizendo qual era a função dele, o que ele fazia? Nessa pastinha vai ter lá 15, 20, 10 clipocíderes, mas gigantesco. É uma pasta gigante. E lá está escrito tudo que ele tem que fazer. Primeiramente, olha aqui o descripocídio de transferência de material de engenharia. Está escrito para ele qual é o objetivo desse evento, quais são as referências, aonde é aplicado isso, qual é a frequência, tá? O volume de notas que é emitida por mês, aproximado, tá? Quais são os sistemas de acesso que ele deverá ter, tá? Ou seja, quais são as contas contábeis que ele estará manuseando, para ficar atento. E aqui está descrito por que é executada essa atividade, da onde vem, para onde vai, tá? Ou seja, é de suma importância. Você percebe que é criterioso. E aí, mas professor, como é que a pessoa executa a atividade e como é que ela deve saber acessar a transação e o que ela deve fazer? Na sequência, vamos lá. Olha aqui. Transação de uso de material para engenharia. Tá? Esse desk descreve os passos para completar os dados de requisição para emissão da nota fiscal de transferência de engenharia. Ou seja, ele deve acessar a transação que está aqui. Ó. São essas duas transações. Ele vai entrar no SAP aqui, ele vai acessar essa transação. Perfeito. Indo para a página 2, ele acessou digitar na transação, na 62, digitar o quê? Ele vai digitar o código que está aqui. Ó. Ah, mas que código que ele vai digitar? Clique no ícone para abrir a requisição. Vai abrir uma requisição aqui, ó, apertando o F5. Perfeito. Olha as etapas. Após isso, ele abriu uma padronização que já tem dentro do sistema, que já vai carregar o volume. E aí ele vai colocar a quantidade e vai observar o quê? Olha aqui embaixo. A conta contábil que ele vai debitar. Às vezes, de material de engenharia, é debitado o departamento que está desenvolvendo o produto, mas o departamento de peças. São departamentos. E todos esses departamentos dentro da empresa, ele tem uma conta diferente. Então, ele tem que debitar uma conta diferente aqui. Ó. Tem que colocar aqui para emitir a nota fiscal. Fazer isso e passar por etapa. Feito isso, ele vai o quê? Gravar a requisição. Após isso, ele vai o quê? Gerar a nota fiscal. Gerou a nota fiscal? Gerou. Ó o número da nota fiscal, que é o DUNF. Monitora a impressão do DUNF, que já foi gerado no Cefaz. Após isso, terminou a atividade. O que eu quero dizer para vocês? Nesse processo, é de suma importância a integração do colaborador. O colaborador tem que ficar muito atento para não errar. Porque se errar, ele vai perder milhões para a companhia. E ele sabe, ele está ciente da sua responsabilidade desde o início. O supervisor tem que acompanhar. Tem um departamento de treinamento dentro da corporação. Tem os seus colegas que executam a atividade, que auxiliam no treinamento. E, no final, lembra quando eu falei para vocês que tem uma provinha? Eu busquei isso para mostrar para vocês. Cadê a provinha? Aqui. Todos estão enxergando a avaliação aqui de proficiência? Sim.
Pois bem, se vocês olharem aqui, ó, conhecimento teórico da atividade a ser desenvolvida e descreve as palavras aos processos abaixo. Quais são as naturezas da operação que são utilizadas para atender a produção da General Motors? Explique. Ou seja, ele tem que explicar. E por que é executada? E assim vai. Qual é a transação que ele tem que fazer para executar junto ao Cefaz? Transação ST opção. Ou seja, não é fácil. Não é. Mas gera uma segurança para o colaborador e gera uma segurança para a chefia e para todo o grupo da empresa. Tá? Eu confesso para vocês que eu já tive, nessa época que eu estava nessa empresa, eu tive uma falha de bônus a ser pago para concessionário, que quando a gente percebeu que era uma colaboradora que cadastrava toda quinta-feira, essa falha estava acontecendo durante 2 meses e meio. Quando a gente percebeu isso, estava com uma falha de praticamente de quase por volta de 5 a 6 milhões. E aí houve um questionamento dentro da corporação. A gente vai estornar esse valor dos concessionários? Aí veio o departamento comercial. Não deve. Se estornar esses valores, vai gerar um atrito junto aos concessionários. Provavelmente vai diminuir o volume de vendas. Não podemos fazer isso. Ou seja, o que aconteceu? A empresa perdeu esse dinheiro, esse recurso, por um erro. E foi um erro bobo, certo? Só que aí, sempre quando acontecer esse tipo de coisa, o que você irá fazer para que isso não aconteça novamente? O que você irá fazer para que isso não aconteça novamente? São planos de ações, são checklists. No final do mês, eu tinha checklists de 3 folhas. Eu ia passando por colaborador, olhando o que ele estava fazendo, se ele estava fazendo certo, o que ele não estava fazendo. Ou seja, checando para ver se o colaborador estava fazendo corretamente. Tá? Bom, era isso, tá? Que eu queria mostrar dentro da área financeira e a criticidade de uma integração dentro de uma área financeira. Pois bem. Professor, Outro exemplo. Oi, pois não. Anteriormente, atualmente, na verdade, eu trabalho numa construtora, né, aqui em Santo André. Certo, e aí eu estava no setor administrativo. Tá. E há uma semana, mais ou menos, eu fui passado por financeiro. Parabéns. Aí, obrigada. E aí, tudo que você falou, exatamente do jeito que você falou. Na verdade, eu pago as contas das obras, né, que são os materiais, em geral, conta, condomínio, tudo. E aí, primeiro a gente tem que ser lançado no Cienge, que é o sistema que a gente usa lá. Certo. Para depois que pagar tudo pelo aplicativo ou do Itaú ou do Bradesco, que é a conta dos residenciais, sim, poder tirar um relatório no Cienge e fazer esse abatimento, para ver se o que foi pago foi gerado da conta do residencial mesmo, que é dos prédios. Sim, é isso mesmo. Porque um checa o outro, não é isso, Ingrid? Isso, exatamente. Você sabe por que isso acontece, Ingrid? Eu vou falar uma experiência que eu vivenciei isso de... Como você está no financeiro e executa pagamento, um coloca o pagamento e o outro libera o pagamento. Um coloca e o outro libera o pagamento. Certo? Isso. E além de ter o setor... Eu incluo no sistema e aí o pagamento é autorizado para outra menina que está me ensinando também do financeiro. Perfeito. Eu acho que esse é uma área estimulante. Eu falo que isso é uma adrenalina. É uma adrenalina que é uma adrenalina boa. É viciante essa adrenalina, porque é uma área que você tem que ficar muito ligado, muito atento, muito acelerado. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Porque você não pode ter erro. Ao mesmo tempo, confesso para você que todos esses controles, eles são executados por causa principalmente de erro, mas principalmente de fraude. E eu vou dar um exemplo. Para você. Eu trabalhei numa empresa. Alguém já ouviu falar do Grupo Unicor? Era um grupo grande do ramo de saúde, tá? E esse grupo, eu trabalhava na área de faturamento e cadastro, mas eu não emitia nota fiscal. Quem emitia nota fiscal e efetuava pagamento era o departamento financeiro.
Era totalmente diferente, que é o contas a pagar e contas a receber. Só que o cara que liberava os pagamentos do contas a pagar era o mesmo do contas a receber. Só que ele contratou a equipe inteira. Ele contratou a equipe. O que aconteceu com essa equipe? É interessante a gente olhar dessa maneira, né? Ele foi trazendo amigos dele. Então, o cara que lhe colocava o pagamento era um amigo que liberava, tá? Como é que foi executada a fraude? A fraude executava da seguinte maneira: eu levava um cheque para ser assinado para o dono da empresa, aquele bolo de cheque. Antigamente era isso, bolo de cheques. O dono assinava. Como o dono está pensando em várias coisas na empresa, não se atenta às vezes do que ele está assinando. Um aluguel de 5 mil aqui, um aluguel de lá de 10 mil, certo? Ou pagamento de determinado prestador. Ou seja, eram valores altos. O que acontecia? Ele deixava passar 2, 3 dias e colocava outro cheque. E esse cheque era para pagar o aluguel que já tinha sido pago. Entretanto, o que eles faziam? Liberavam o pagamento, mas para outra conta, que era a conta deles. Foi descoberto isso de duas maneiras. Primeiro, eles tiveram azar. Segundo, o departamento contábil começou a observar isso. Primeiro, num feriado de 5 dias, você acha que uma pessoa, analista da área financeira e supervisor da área financeira, vai conseguir ir os 5 juntos para Cancún? Não, não vão. Entendeu? O que aconteceu? Uma pessoa da auditoria da companhia casou e foi passar a sua lua de mel em Cancún. E encontrou os 5 lá. A partir dali começou a se levantar a anteninha, entendeu? De alerta. O que aconteceu? O departamento contábil começou a cruzar todas as informações e identificou. Entretanto, era uma empresa grande, mas tinha muito caixa 2. Você já ouviu falar de caixa 2, né? É proibido. Sim. E quem controlava esse caixa 2 era o cara que estava cometendo a fraude. O que aconteceu? Esse cara sai. Ele andava com moto grande, andava com carro grande, carros zeros. Ele falava que era o pai dele que dava toda a condição financeira. Mentira. Foram na casa dos analistas, tinha motos gigantescas, tinha carros, ou seja, roubaram muito. Saíram todo mundo no camburão da companhia. Eu vi isso. Saiu todo mundo no camburão. Foram fichados, tudo. Quando chegou no processo, o que eles fizeram? Entraram com uma ação trabalhista ameaçadora de divulgar o caixa 2 da companhia. Olha só, olha como é que é o processo. Divulgar o caixa 2 da companhia. O que aconteceu? A ação, o boletim de ocorrência que aconteceu foi retirado pela companhia. Eles foram demitidos com uma rescisão normal e não por justa causa. Ou seja, você vê como é que é o processo de fraude, né? A empresa cometia a fraude, o colaborador estava participando. Só que o colaborador também estava roubando. Depois que a empresa percebeu que o colaborador estava roubando, quis penalizar o colaborador. O colaborador, opa, eu sei que você está fraudando. O fisco vai te pegar e a multa vai ser grande. Opa, melhor demitir eles e deixar aquilo lá quieto. Aquele valor vai ser pequeno em relação ao que nós temos que pagar junto ao fisco. Então, Ingrid, o que você falou é crucial. Dentro de uma companhia grande, dentro de uma companhia de área financeira, um coloca, outro paga. E quem é o chefe, os gerentes, tem que observar muito quem é que está fazendo a liberação e quem libera. Fica muito antenado nisso. Justamente porque, para não ter erro, mas também fraude. Tá? Tá Sim, certo, Igor? exatamente. Na verdade, eu estou somente incluindo justamente por isso, por eu ser nova na área, e se eu fazer algum erro de um residencial que já está em obra, já é um empreendimento maior, o erro não ser tão grande assim. Verdade, é isso mesmo. O erro não ser tão grande. E você está gostando da área financeira? Tô. E olha que eu não odeio números, odeio. Não sei como eu estou me identificando, mas estou gostando, sim. Que bom, fico feliz. Mas você está que área? Contas a pagar ou contas a receber? Eu faço os dois.
Ah, faz os dois, que legal. Isso, na verdade, as notas fiscais, né, o DANF, é enviado por e-mail da mulher do financeiro que está me auxiliando. E aí, ou também em questão de materiais dos prédios, o pessoal de compras que direciona para a gente. Aí a gente imprime, faz o pagamento, faz aquela parte de crédito e débito, dá baixa, faz a conciliação, toda essa parte aí de pagamento, né? E aí no final é gerado o relatório final, juntamente com as notas dos impostos, que é o ISS, é isso, né, que fala de imposto? Imposto sobre serviço, é isso aí. É isso ISS, isso mesmo. mesmo. É isso mesmo. Mas tô gostando, graças a Deus. Ah, que bom, fico feliz. Eu vou falar uma coisa. Tem muita gente que não se identifica na faculdade com contabilidade ou com a matemática, mas se identifica em trabalhar em departamento financeiro, tá, Ingrid? Por que isso? Porque na faculdade você tem que ir a fundo, você tem que conhecer muito. E às vezes você trabalha no departamento financeiro, você não tem que se aprofundar, você tem que ter uma visão e você começa a pegar conhecimento dos conceitos e para onde vem e para onde vai. E você começa a praticar diariamente, você começa a entender e conhecer e colocar isso em prática. É muito gostoso. Exatamente. No início a gente fica meio maluca, né? Que são vários passos. Tem que dar baixa, depois tem que conciliar, mas já já tô craque. É show de bola. Parabéns, viu? Obrigada. Sucesso. Bom, no slide 22, a empresa Equipa conta com uma cartilha a ser utilizada, que contém os seguintes dados: serviços e soluções oferecidos pela empresa, organograma da empresa, políticas da qualidade na organização, informações sobre o que se espera do colaborador, quanto aos seus deveres, por exemplo, uso do crachá, pontualidade, falta, atraso, saídas antecipadas. Pois bem, continuando ainda a equipe, tá? Os conceitos. Horários destinados ao café da manhã, almoço e lanche. Só fazendo um adendo aqui. Eu já trabalhei em empresa que tinha o café da manhã. A empresa tinha um refeitório, dava o almoço e o café da manhã. É muito bom para a empresa. Há uma despesa? Há uma despesa. Mas há uma união entre os seus colaboradores. Você chega de manhã, 20 minutos, meia hora antes, ou 10 minutos antes lá, já pega o seu café, pega o seu café com leite, ou seu chocolate, seu pãozinho com manteiga, vai sentar lá, vai conversar com seus amigos de trabalho, com seus parceiros, porque você fica mais com eles do que os seus próprios familiares. Você fica ali praticamente a semana inteira. Ou seja, já há uma relação desde manhã com seus colegas. Que de lá você já vai para o seu departamento, já começa a ter uma relação e já começa a deslanchar. É muito legal isso, viu? Política de meio ambiente, saúde e segurança de trabalho, conduta comportamental do colaborador quanto à descrição, quanto à discriminação, conflito de interesses, propriedade intelectual, confidencialidade e sistema de informação. Já falei para vocês do conflito de interesse. Às vezes, quando algumas empresas, o colaborador recebe algum presente, está na conduta dele ele informar o chefia e o departamento de recursos humanos que ele ganhou esse presente. Se ele vai dar para os recursos humanos ou se ele pode ficar com o presente. Senão, isso é tido como oculto e pode gerar penalidade a esse colaborador. Conduta pessoal e profissional ao lidar com o cliente e finaliza com a missão e objetivos organizacionais. Isso é fundamental. Como você pode aprender na unidade do ensino 3, cada empresa pode e deve realizar seu próprio método de aplicação dos programas de integração ou ambientação. O mais importante é aplicá-lo. E isso depende do porte da organização. O que influencia diretamente é a cultura organizacional. Esse é um dos grandes desafios dos profissionais que atuam com gestão de pessoas. Demonstra os inúmeros benefícios que advêm da implantação de programas que visam o seu bem-estar do colaborador. Sendo assim,
Ambos têm ganhos diretos à organização e também ao colaborador. Indiretamente ganha clientes, fornecedores e a própria sociedade. Pois bem, alguma dúvida, gente? Dúvidas? Não. Nenhuma, professor. Ótimo. Não. O que eu vou falar aqui com vocês? Eu vou terminar a aula de hoje que está na sequência aqui, ó. Pessoas produzem mais quando se sentem valorizadas. Fato. Sendo assim, as empresas podem utilizar programas de integração visando a melhorar a percepção do colaborador. Se a organização desenvolver esse processo de forma genuína, cuidando de cada detalhe, provavelmente os colaboradores terão a percepção de que a empresa realmente se importa com o seu desenvolvimento e bem-estar na organização. É de suma importância, quer dizer, nesse texto, que a empresa se envolva, que a empresa se entrega para os seus colaboradores, mas também vice-versa. Nós não podemos cobrar somente da empresa. Tem que ser de ambas as partes. Ambas as partes têm que ter sua parcela. E aí eu já falei para vocês, o senso de dono. Se sente dono da sua empresa. Não a empresa como um todo, mas do seu pedaço. Imagina o seguinte, você tem um pedaço, você era assistente. Ah, tá, você passou a ser analista. Ah, então você vai auxiliar mais 3 assistentes. Opa, você não está mais com o seu pedaço, mas você está com o seu analista, mas com 3 assistentes para auxiliar eles no dia a dia. Ah, você passou a ser supervisor. Opa, você tem uma equipe de analistas e de assistentes sob a sua responsabilidade. Olha a criticidade do problema. Ampliou o seu pedaço. É o seu pedacinho. Ah, o seu gerente tem 5 departamentos para ser responsável. Olha o gigante. Começa a ampliar. Tá? Pois bem, o seu diretor, tá? Ele tem 4 gerentes. Embaixo tem os supervisores e seus respectivos supervisores. E aí tem analista, assistente. Olha que gigante. O presidente, ele tem alguns diretores abaixo dele. Então, eu entendo o seguinte. Você é dono do quê? Do seu pedaço. Seja o melhor dono daquele pedaço. Não deixe ninguém interferir. E seja o melhor. Saiba por que está chegando, por que você executa e para onde vai. Isso demora um tempo. É desgastante? É desgastante. Mas quando você souber aquele pedaço, você pode ter certeza que muitos que estão ao seu lado, ou seu chefe, vão começar a olhar para você de uma maneira diferente e vão surgir novas oportunidades. Tá? Ou seja, porque é nesse senso de dono do seu pedaço, que eu digo, é que você abre as portas, suas portas. Tá? Pois bem, gente, sobre a aula de hoje, se ninguém ter uma dúvida, tá? É isso que eu tinha que falar com vocês. Ô, professor, deixa eu te perguntar, vai ter atividade? Por enquanto, não. Tá? Ah, tá bom. Vocês me entregaram uma atividade semana passada, tá? E essa atividade que me entregaram, eu vou mapear ela de quem fez, vou colocar no grupo sala de aula para mostrar quem fez e vou digitar já a pontuação, tá? Eu vou ver qual é a pontuação. Lá na frente, eu vou falar para vocês quais são as atividades que vocês terão que fazer, tá bom? É isso. Mais alguma dúvida, gente? Então tá bom, gente. Boa noite. Vamos com Deus. Excelente semana para vocês. Tá? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Professor. Boa semana. Boa noite. Tá sem fone o seu... Habilita aí na tela, Fernanda. Tá cortando, Fernanda, tá cortando. Tchau, boa noite, viu? Tchau. Vá com Deus.
Boa semana, muito sorriso, viu?